Capítulo 12. E foram estes os sacerdotes e os levitas que subiram com Zorobabel, filho de Sealtiel, e com Jesua, Seraías, Jeremias, Esdras, Amarias, Maluque, Atus, Secanias, Reum, Meremote, Ido, Ginetói, Abias, Mijamim, Maadias, Bilga, Semaías e Joiaribe, Gedaías, Salu, Amoque, Ilquias, Gedaías. Estes foram os cabeças dos sacerdotes e de seus irmãos nos dias de Jesua. E os levitas foram Jesua, Binui, Cadmiel, Serebias, Judá, Matanias, sobre as ações de graça, ele e seus irmãos. E Bacbuquias e Uni, seus irmãos, estavam defronte deles para montar guarda. O próprio Jesua tornou-se pai de Joiaquim, e o próprio Joiaquim tornou-se pai de Eliasibe, e Eliasibe de Joiada. E o próprio Joiada tornou-se pai de Jonatã, e o próprio Jonatã tornou-se pai de Jadua. E nos dias de Joiaquim veio a haver sacerdotes, os cabeças das casas paternas. Para Seraías, Meraías, para Jeremias, Ananias, para Esdras, Mesulão, para Amarias, Jeoanã, para Maluqui, Jonatã, para Sebanias, José, para Arim, Adna, para Meraiote, Eucai, para Ido, Zacarias, para Gineton, Mesulão, para Abias, Zicri, para Miniamim, para Moadias, Piltai, para Bilga, Samua, para Semaías, Jeonatã, para Joiaribe, Matenai, para Gedaías, Uzi, para Salai, Calai, para Amoque, Eber, para Ilquias, Asabias, para Gedaías, Netanel. Os levitas nos dias de Eliasibe, Joiada e Joanã, e Jadua, estavam inscritos como cabeças de casas paternas, também os sacerdotes, até o reinado de Dario, o persa. Os filhos de Levi, como cabeças de casas paternas, estavam inscritos no livro dos assuntos dos tempos, sim, até os dias de Joanã, filho de Eliasibe. E os cabeças dos levitas foram Asabias, Serebias e Jesua, filho de Cadmiel, e seus irmãos defronte deles para oferecer louvor, e dar graças de acordo com o mandamento de Davi, o homem do verdadeiro Deus, grupo de guardas correspondendo a grupo de guardas. Matanias e Bacbuquias, Obadias, Mesulão, Talmon, Acube, estavam montando guarda como porteiros, um grupo de guardas junto aos armazéns dos portões. Estes viveram nos dias de Joiaquim, filho de Jesua, filho de Josadaque, e nos dias de Neemias, o governador, e de Esdras, o sacerdote, o copista. E na inauguração da muralha de Jerusalém, procuraram os levitas para trazê-los de todos os seus lugares a Jerusalém, para se realizar a inauguração e haver alegria, sim, com agradecimentos e com cântico, com símbolos, com instrumentos de cordas e com harpas. E os filhos dos cantores passaram a juntar-se até mesmo do distrito, de todos os arredores de Jerusalém, e dos povoados dos Netofatitas, e de Bet-Gilgal, e dos campos de Geba e de Asmavete, pois havia povoados que os cantores construíram para si ao redor de Jerusalém. E os sacerdotes e os levitas passaram a purificar-se e a purificar o povo, e os portões e a muralha. Então fiz subir os príncipes de Judá à muralha. Outros sim, constituí 2 grandes coros de agradecimento e cortejos, e um seguia pela direita sobre a muralha junto ao portão dos montes de cinzas. E Osaías e metade dos príncipes de Judá começaram a andar atrás deles, também Azarias, Esdras e Mesulão, Judá e Benjamim, e Semaías e Jeremias. Também dos filhos dos sacerdotes com as trombetas, Zacarias, filho de Jonatã, filho de Semaías, filho de Matanias, filho de Micaías, filho de Zacur, filho de Asaf, e seus irmãos Semaías e Azarel, Milalai, Gilalai, Maai, Netanel e Judá, Anani, com os instrumentos de canto de Davi, o homem do verdadeiro Deus. E Esdras, o copista, adiante deles. E junto ao portão da fonte, e diretamente adiante deles, subiram pela escadaria da cidade de Davi, pela subida da muralha acima da casa de Davi e até o portão das águas no leste. E o outro coro de agradecimento seguia adiante, e eu atrás dele, também metade do povo, sobre a muralha acima da torre dos fornos, e adiante até a muralha larga,
e por cima do portão de Efraim, e adiante ao portão da cidade antiga, e até o portão do peixe, e a torre de Ananel, e a torre de Meá, e adiante ao portão das ovelhas. E pararam junto ao portão da guarda. Por fim, os 2 coros de agradecimento pararam junto à casa do verdadeiro Deus. Também eu e a metade dos delegados governantes comigo, e os sacerdotes Eliaquim, Maazéias, Miniamim, Micaías, Elioenai, Zacarias, Ananias, com as trombetas. E Maazéias e Semaías, e Eleazar, e Uzi, e Jeoanã, e Malquijá, e Elão, e Ezer. E fizeram-se ouvir os cantores com Israías, o superintendente. E naquele dia passaram a oferecer grandes sacrifícios e a alegrar-se, porque o próprio Deus verdadeiro os fizera alegrar-se com grande gozo. E também as próprias mulheres e os filhos se alegraram, de modo que se podia ouvir longe a alegria de Jerusalém. Além disso, naquele dia foram encarregados homens das salas para os depósitos, para as contribuições, para as primícias e para os décimos, a fim de que recolhessem nelas, procedentes dos campos das cidades, as porções exigidas por lei para os sacerdotes e para os levitas. Pois a alegria de Judá se deu por causa dos sacerdotes e dos levitas que estavam de serviço. E começaram a cuidar da obrigação para com seu Deus e da obrigação para com a purificação. Também os cantores e os porteiros, de acordo com o mandamento de Davi e de Salomão, seu filho. Porque nos dias de Davi e de Asaf, no tempo de outrora, havia cabeças dos cantores e o cântico de louvor e de agradecimento a Deus. E todo Israel, nos dias de Zorobabel e nos dias de Neemias, dava as porções dos cantores e dos porteiros, conforme a necessidade diária, e as santificavam para os levitas. E os levitas as santificavam para os filhos de Arão.